O governo prevê salário mínimo de R$ 667 no ano que vem. O valor está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, divulgada hoje. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, informou que a previsão do salário mínimo para 2013 representa alta de 7,3% em relação ao valor atual, de R$ 622. Pode haver alteração dependendo do resultado do PIB. O governo espera que a economia cresça 4,5% este ano e 5,5% no ano que vem. Visto para os Estados Unidos sobe de 140 para 160 dólares, cerca de R$ 290. Para compensar a alta, a embaixada americana extinguiu a taxa de agendamento de R$ 38. No ano passado, foram emitidos 945 mil vistos para brasileiros. Ministério Público, Polícia e Conselho Regional de Medicina vão investigar a morte de 13 pacientes internados no Hospital Santa Maria, no Distrito Federal. Os 13 ocuparam o mesmo leito este ano e morreram por falha no tubo de oxigênio. O próprio hospital fez um relatório admitindo o problema. Em vez de oxigênio, o aparelho liberou ar comprimido. Laudo do Instituto de Criminalística aponta falha humana na morte de Gabriele Nishimura, que caiu do brinquedo Torre Eiffel no Parque Hopi Hari, em Vinhedo, no interior paulista. O acidente ocorreu em 24 de fevereiro. A trava da cadeira ocupada pela adolescente estava quebrada e os funcionários, mesmo sabendo do problema, não evitaram que ela fosse usada. Novaes, quer comentar o Hopi Hari? Eu só quero dizer o seguinte, é uma mistura de falha humana com irresponsabilidade do dono e falha técnica, porque você não pode ter um brinquedo funcionando se tem dos lugares em que ele pode ser ocupado que sabe que está quebrado. Então tinha que parar o brinquedo inteiro, restaurar aquela cadeira. Agora, deixar na mão de um funcionário que está ali, que em geral tem que olhar o bilhete, tem que fazer 1000 coisas com um salário desse tamanho. E pouca escolaridade. E mais do que isso, a gente não sabe qual que era a relação do dono, né, ou seja, do patrão, com esse funcionário. Quer dizer, se ele parasse o brinquedo, avisasse o dono do Hopi Hari, interditasse, ele ia ser mandado embora, talvez. Então, aí esse negócio de falha humana é muito confortável, porque põe a culpa no zelador, no mordomo. Na verdade, o principal aí é a falha humana do proprietário que deixou um brinquedo em uso tendo uma parte quebrada. Não é porque tem uma cadeira quebrada que ele pode usar. É isso mesmo. Tem que estar intacto o brinquedo. E mesmo assim, convenhamos, né? Eu acho uma maluquice quem leva filho para botar em situações como essa, além de tudo. A CPI, que promete investigar as conexões do contraventor Carlinhos Cachoeira com políticos, empreiteiros de obras públicas e jornalistas, pode oficialmente ser estabelecida já na próxima terça-feira. O Supremo Tribunal Federal deu hoje mais um impulso à CPI ao negar a anulação das gravações feitas pela Polícia Federal em que aparece o senador Demóstenes Torres. Questão de ordem, não. A defesa de Demóstenes Torres alega que as gravações deveriam ter sido autorizadas pelo Supremo, porque o senador tem foro privilegiado. O ministro Ricardo Lewandowski negou a liminar, mas o caso ainda deve ser julgado pelo plenário do tribunal. A posição da Justiça facilita o trabalho do senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, que corre atrás da assinatura de 17 senadores e 171 deputados para criar a CPI do Cachoeira. Pinheiro acredita que terá facilidade para conseguir as adesões, uma vez que tanto a situação quanto a oposição têm interesses em torno desta CPI. Para o PT, pode ser o troco para Demóstenes Torres e o governador de Goiás, Marconi Perillo, dois dos seus maiores algozes no processo do mensalão, deflagrado em 2005, pelo famoso vídeo em que Valdomiro Diniz pede propina a Carlos Cachoeira. A nova tese é de que o vídeo teria sido uma armação contra o governo. A oposição também pensa em religar o mensalão dentro da CPI do Cachoeira, trazendo para a pauta o ex-ministro de Lula e atual governador de Brasília, Agnello Queiroz, e suas conexões com a Delta Construções, a empreiteira que mais abocanhou recursos do PAC. Escândalo político que se preze no Brasil sempre tem empreiteira no meio e sempre movimentando fortunas em obras bancadas com recursos públicos. No caso, Carlinhos Cachoeira, a empreiteira da hora é a Delta Construções. Já ouviu falar dela? O Jornal da Cultura explica.
A Delta Construções deixou de ser uma pequena construtora que faturava 67 milhões de reais para em uma década chegar aos 3 bilhões de reais ao ano. Nascida no Rio, a expansão da Delta coincide com uma infinidade de obras públicas durante o governo de Sérgio Cabral, do qual o dono da empreiteira, Fernando Cavendish, é amigo íntimo. Outra amizade política famosa de Cavendish é com José Dirceu, manda-chuva do primeiro governo Lula. A Delta Construções tornou-se uma das maiores realizadoras das obras do PAC, amealhando desde 2007 mais de 4 bilhões de reais do programa. A empresa também fincou o pé em Brasília, detendo 70% de um milionário contrato de recolhimento de lixo e nomeando aliados estratégicos no governo de Agnello Queiroz, segundo as escutas da Polícia Federal, no caso que envolve Carlinhos Cachoeira. A Delta também teria ligações com o contraventor. Olha, esse caso tem tantas frentes de investigação, realmente é uma fartura para Ministério Público, polícia e tudo mais. Eu gostaria de falar primeiro da Comissão de Ética do Senado e não sei se vocês conseguem responder aqui, por que ninguém queria ser o relator desse caso? Todo mundo ia pulando fora, ninguém quis ser o relator. Olha, essa pergunta é boa porque ela permite falar de algo que sempre me ocupa, já falei aqui outras vezes. Os políticos estão num mundo próprio, eles estão como que numa estufa, né? Num bem ambiente climatizado que é entre eles. Uma evidência forte disso é essa dificuldade de encontrar um relator para a Comissão de Ética. Por quê? Porque na hora, a Comissão de Ética serve para quê? Para olhar, os próprios pares olharem uma possível ação fraudulenta ou a ética de um deles. Aí, num caso como esse, ninguém quer relatar, porque o mundo deles está tão fechado, eles têm tantos compromissos recíprocos que aí é importante precisar. Olha a inocência de quem fica se preocupando com diferença entre partidos no Brasil hoje. Uhum. O partido não conta a condição de político, a condição de senador, a condição de pessoa que tem o mesmo conjunto de interesses, que está no mesmo meio ambiente. Eles raramente se preocupam com a gente. Eles raramente se preocupam com o que a gente pensa. E aí, quando falarmos de CPI, se você for falar de CPI nesse caso, aí eu quero juntar as duas coisas. Mas então, vamos lá, juntando as duas coisas, CPI... Porque o que é a CPI? A CPI é a possibilidade de uma trinca nessa moldura que separa os dois mundos, o mundo deles e o nosso. Porque pela CPI entramos nós. Como? A imprensa, porque o jogo tem que ser mais aberto. O Ministério Público está junto, as provas têm que ser colhidas, as investigações têm que ser feitas, fica mais difícil fazer o jogo deles, que é blindado dentro do Legislativo. Então, na CPI, a sociedade tem uma esperança de que as coisas apareçam, porque abre-se uma trinca que pode virar uma fenda e que pode escancarar alguma coisa. Tivemos várias que não deram em nada, deram em pizza, mas temos algumas que foram fundamentais. Então, está se abrindo, nesse processo, uma situação muito auspiciosa para que o Brasil verifique, de fato, a quantas anda o seu mundo político. A seguir, Dilma volta a criticar os juros dos bancos privados e ainda ONGs tentam proteger gatos pretos de ameaças na sexta-feira 13.